Então, boa noite a todos. O meu TCC ele trata-se de um estudo de caso de lesão medular incompleta. Então, introduzindo um pouco sobre essa condição, a lesão medular caracteriza-se por um comprometimento da medula espinal, que leva a uma diminuição parcial ou uma perda total das funções sensório-motoras e ou autonômicas abaixo do nível da lesão. Então, a lesão medular incompleta é aquela em que ocorre a diminuição parcial dessas funções. Então, é uma preservação de alguns grupos musculares e áreas sensitivas que não foram afetadas na lesão. Esse estudo, ele utilizou como interface, utilizou a interface músculo-máquina, que é a interface MES-FES. Ela detecta a mínima contração muscular realizada pelo indivíduo, sendo este o sinal mioelétrico, e assim ela aciona a FES, que irá realizar o movimento almejado. No caso desse estudo, foi a extensão de joelho, né, por meio da estimulação do quadríceps femoral. Então, o objetivo desse estudo foi investigar a viabilidade da interface MES-FES sobre a resposta do músculo quadríceps femoral em um indivíduo com lesão medular incompleta. Essa pesquisa, ela seguiu os procedimentos conforme a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. As intervenções foram realizadas no Laboratório de Engenharia Neural e de Reabilitação, localizado no Departamento de Anatomia da UEL, e a participante ela assinou o termo de consentimento livre e esclarecido, concordando com a participação no projeto. Então, em relação ao participante desse estudo, ela é do sexo feminino, tem 32 anos, sofreu um trauma raquimedular há 3 anos, devido a um acidente automobilístico. Ela apresenta lesão medular incompleta, com nível neurológico T5, classificada como D, na escala de deficiência da ISIA. Ela utiliza a cadeira de rodas para locomoção e permanece em ortostatismo apenas com apoio. Em relação às funções fisiológicas da participante, ela apresenta incontinência urinária, continência intestinal e ciclo menstrual normal. Então, sobre as avaliações feitas nesse estudo, né? A avaliação neuromuscular, ela foi realizada no momento pré e pós 8 intervenções. Foi utilizado um sensor de eletromiografia comercial e o programa utilizado para aquisição do sinal foi o OpenSignals, que foi controlado por um smartphone. Então, foram posicionados quatro canais de eletrodos sobre os músculos reto femoral e vasto lateral, bilateralmente, e um eletrodo de referência que foi posicionado na crista ilíaca direita da participante. Então, para iniciar a avaliação, foi dado o comando de voz: estenda a perna ao máximo que conseguir. Esse foi o comando. Isso foi mantido durante 5 segundos e foi realizado 2 vezes, com um intervalo de aproximadamente 10 segundos. Essa mesma avaliação foi realizada sobre o músculo bíceps braquial do lado direito, e isso foi feito como um critério de normalização. Para o processamento dos sinais eletromiográficos, foi utilizado o programa Octave, onde foram extraídos os descritores RMS e MDF, sendo que o RMS reflete o domínio de tempo e MDF reflete o domínio de frequência. Para avaliar a força de quadríceps, foi realizado no membro inferior direito também, foi utilizada uma célula de carga, que mede até 20 kg força. A célula de carga ela foi fixada na cadeira adaptada e conectada no terço distal da perna da participante, a perna direita também. A avaliação da força ela foi realizada simultaneamente com a avaliação neuromuscular. Então, a participante realizava uma contração isométrica de extensão de joelho durante aqueles mesmos 5 segundos, sendo realizada 2 vezes também, com um intervalo de 10 segundos. Para avaliação da amplitude de movimento de extensão de joelho, foi realizada a goniometria, então com a participante na posição sentada, com o joelho partindo de 90 graus de flexão, sendo calculado então o ângulo de deslocamento para a extensão, e isso foi feito de modo ativo pelo participante. Essa avaliação ela foi realizada 3 vezes, e como resultado foi considerado a média desses 3 valores. Para avaliação da espasticidade dos flexores de joelho, foi realizada por meio da escala modificada de Ashworth, então através da mobilização passiva de extensão de joelho, né, com a participante sentada na cadeira, também com aquele mesmo posicionamento do joelho em flexão de 90 graus. Então, a pontuação da escala modificada de Ashworth, ela varia de 0 a 4, assim como apresentado nessa imagem. Então, o nível 0 seria as pessoas que não têm lesão, né? Aquelas pessoas que não apresentam nenhuma resistência ao movimento. E o nível 4 seria a maior resistência possível ao movimento. Nesse caso, seria aquela pessoa que nem conseguiria movimentar tal segmento corporal. Foi feita também a avaliação da qualidade de vida, e para isso foi utilizado um questionário específico para pessoas com lesão medular. Ele é dividido em 5 domínios, incluindo o estado geral da saúde, relações sociais, independência funcional, acessibilidade e aspectos emocionais.
O objetivo da aplicação desse questionário foi verificar se havia alguma interferência das intervenções na qualidade de vida da participante. As respostas das perguntas desse questionário variavam de 1 a 5, sendo 1 discordo totalmente e 5 concordo totalmente. E segundo esse questionário, quanto maior a pontuação, pior é a qualidade de vida do indivíduo. E no início de cada intervenção, foi aplicada uma escala para avaliar o estado motivacional atual da participante. Essa escala variava de 1 a 5, sendo 1 muito desanimado e 5 muito animado. E a resposta sobre essa pergunta seria de acordo com o momento atual em que a pergunta era feita. Então, o objetivo dessa avaliação foi verificar se havia alguma interferência da motivação no desempenho da intervenção. Em relação à intervenção, propriamente dita, né, essa figura representa a intervenção, e nessa caixinha preta, a gente tem o circuito elétrico, que é onde ficava a bateria, o programa que executava o sinal e o Bluetooth. E na coxa aqui do indivíduo, da figura, estão os eletrodos do sinal mioelétrico e os eletrodos da fez. Então, basicamente, a interface músculo-máquina, ela detecta o sinal mioelétrico de superfície, que é aquela mínima contração realizada pelo indivíduo, e por via Bluetooth, esse sinal é transmitido para o aplicativo, que onde acontece que os parâmetros são regulados, né? E assim a fez é acionada, que vai estimular o término de movimento da extensão do joelho. Em relação ao aplicativo, né, que é a última figura ali, ele é composto por uma tela única, que apresenta 4 funções. Então, a primeira função ali é a dificuldade, ela varia de 0 a 100, e quanto maior a dificuldade, mais difícil é para ativar a fez, então uma maior contração muscular é necessária. A função tempo ligado, ela varia entre 1 segundo e sem limite máximo, e refere-se ao tempo em segundos que a fez permanece fornecendo o estímulo. A intensidade, ela pode variar de 0 a 20, sendo que quanto maior a intensidade, maior é o estímulo elétrico e, consequentemente, maior será a contração muscular. E a última função é a função pare, que ela era utilizada para quando era necessário parar a desativar a fez instantaneamente, né, diminuindo sua intensidade, assim, para 0. Esse vídeo, ele mostra uma etapa da intervenção. Então, quando a participante inicia a contração do quadríceps, o LED verde acende e a fez é ativada, que assim ela termina o movimento de extensão do joelho junto com a participante. Então, as intervenções foram realizadas sempre no membro inferior direito, que era o mais comprometido da participante, e elas seguiam um protocolo, sendo que no início e no final de cada intervenção era realizado o alongamento dos isquiotibiais e tríceps sural por 5 vezes de 30 segundos. E esse alongamento era realizado simultaneamente com a ativação da fez, porém era em baixa intensidade. Então, falando sobre as tentativas de extensão de joelho, elas foram divididas em 4 etapas. Então, primeiro, era realizada as tentativas de extensão de joelho em pequena amplitude de movimento, onde o membro partia de aproximadamente 45 graus de flexão. Depois eram realizadas as tentativas em grande amplitude de movimento, com o membro partindo de 90 graus de flexão de joelho. Depois eram realizadas as tentativas de grande amplitude de movimento associada a uma leve resistência manual. E, por fim, eram realizadas tentativas em grande amplitude de movimento também, só que associada a alta resistência manual, resistindo totalmente o movimento. E todas essas tentativas, elas tinham como objetivo chegar a uma extensão máxima do joelho. E houve uma progressividade no número de tentativas, na intensidade e na duração do estímulo em cada etapa ao longo das intervenções. Para avaliar a viabilidade da intervenção, foi avaliada por meio da duração da intervenção, que incluía o tempo de montagem física da interface e o tempo de aplicação do protocolo. E outro item analisado foi a curva de aprendizagem da interface, que era realizado o cálculo da porcentagem de acertos e erros da ativação da interface. Então, todas as tentativas que anteriormente dadas, elas eram analisadas. E como taxa de erro, era considerado qualquer acontecimento que não era desejado pela participante. Então, por exemplo, quando ela desejava estender o joelho, porém não acontecia, ou quando ela não desejava estender o joelho e isso acontecia. Então, e por outro lado, né, a taxa de acerto era quando acontecia aquilo que a participante desejava no momento. Então, entrando sobre os resultados e discussão, sobre a avaliação neuromuscular, né? A avaliação neuromuscular do músculo reto femoral, a gente teve como resultado o aumento do RMS em 2% e a redução da MDF
em 22,8%. Em relação ao músculo vastolateral, houve um aumento de 3,3% dos valores de RMS e uma redução de 5,9% da MDF. Essa figura, ela representa a resposta temporoespectral da eletromiografia do músculo reto femoral nos momentos pré e pós 8 intervenções. Então, ela indica que houve um aumento da magnitude do sinal, que foi evidenciado pelo aumento do RMS, e na representação da frequência, é possível verificar também que houve um aumento da magnitude do sinal, ali nas bandas de 42 a 72 Hz. Isso foi comprovado pela redução da MDF. Agora, essa outra figura, ela mostra a resposta do músculo vastolateral, onde também houve um aumento da magnitude do sinal, pelo aumento da RMS, e também houve, em relação à frequência, também houve um aumento da magnitude, em relação à frequência, também houve um aumento da magnitude do sinal, né? Ali nas bandas de 42 e 72 Hz, assim como o reto femoral, e também houve é isso mesmo que eu falei, desculpa, confundi. Aqui. Então, ambas as figuras, né, elas representam que houve um maior sincronismo no recrutamento das unidades motoras, então isso levou a uma melhora da organização desse recrutamento e assim proporcionou um avanço do aprendizado motor. Então, corroborando com os estados apresentados, o estudo de Zhu e colaboradores investigou as alterações do músculo abdutor curto do polegar parético após AVC. E por meio da avaliação com eletromiografia também, foi realizado 2 meses de reabilitação fisioterapêutica. E como resultado, eles obtiveram um aumento dos valores da RMS e uma redução da MDF, sendo que os valores da MDF foram semelhantes com os valores do músculo contralateral, que seria o lado saudável. Então, portanto, os resultados de ambos os estudos, eles podem indicar que a redução do valor da MDF, ele ocorre devido ao aperfeiçoamento do controle motor. Em relação à avaliação da força, houve um ganho de 1,4 kg força no presente estudo, e o estudo de Belanger e colaboradores, realizado com indivíduos com lesão medular também, porém era 12 indivíduos com lesão medular completa e 2 incompleta. Ele analisou o efeito da FES associado ao treinamento resistido muscular, na atrofia muscular do quadríceps femoral. E, então, o quadríceps esquerdo, ele foi estimulado a contrair contra uma carga isocinética, então resistido, e o direito contraiu contra a gravidade, foi sem resistência. Isso foi feito durante 1 hora por dia, 5 dias por semana, por 24 semanas. A força ela foi avaliada por meio de torques musculares, utilizando um isodinamômetro, e isso foi avaliado simultaneamente com a estimulação da FES. Como resultado, o estudo de Belanger, ele apresentou que a perda da força de quadríceps pode ser parcialmente revertida, apresentando um ganho de 4,5 a 8,1 por semana, sendo que esse maior valor, né, de 8,1, ele se refere ao treinamento com resistência. Então, diferentemente do estudo de Belanger e colaboradores, ele utilizou uma progressão à resistência aplicada. O presente estudo, ele utilizou como incremento o número de repetições, que foi aumentando gradualmente no decorrer das intervenções. E apesar da diferença de incremento de carga, ambos os estudos apresentaram um ganho de força da contração de quadríceps. E, embora não tenha sido avaliada a fadiga muscular, também foi possível perceber uma maior resistência muscular, possibilitando que, assim, houvesse uma realização de maior número de tentativas, né, de extensão de joelho, sem prejudicar o desempenho da participante. Em relação à avaliação da amplitude de movimento, houve um ganho de 10,6 graus da amplitude de extensão de joelho, e resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Granat e colaboradores, que incluiu 6 indivíduos com lesão medular incompleta, em um programa de marcha com FES, e um regime progressivo de exercícios resistidos para quadríceps. Eles utilizaram pesos fixados no tornozelo. E apesar da amplitude de movimento de extensão de joelho não ser um dos desfechos primários desse estudo, houve um ganho de amplitude total de extensão de joelho em um dos participantes, o qual possuía uma flexão de 5 graus com 10 anos de duração. No presente estudo, houve uma redução da espacidade em 1 ponto na escala modificada de Ashford, e segundo a revisão sistemática de Becht e colaboradores, a utilização da FES, ela proporciona uma estratégia de reabilitação eficaz no manejo da espacidade após a lesão medular, visto que dos 23 estudos analisados, 15 deles relataram uma redução de 45% a 60% da espacidade,
Contudo, a maioria dos estudos demonstraram um efeito agudo, porque essa redução da espacidade ela durava, em média, menos de 24 horas após a intervenção. Já no presente estudo, esse efeito foi mais duradouro, tendo um intervalo de 1 semana aproximadamente. Em relação à avaliação da qualidade de vida, né, trago novamente aqui os 5 domínios do questionário, onde apresenta em destaque os valores mínimos e máximos de cada domínio. E agora apresenta em destaque as pontuações pré e pós 8 intervenções. Então, houve uma redução da pontuação de todos os domínios, exceto de acessibilidade, porque ele já estava com a menor pontuação possível no período pré, então ele se manteve ao final, não tinha o que mais melhorar nesse domínio, né? E na pontuação total, houve uma redução de 12 pontos na somatória geral dos 5 domínios, sendo isso algo positivo, porque quanto menor a pontuação do questionário, melhor é a qualidade de vida do indivíduo. O estudo de Cineri e colaboradores investigou como as variáveis clínicas influenciam a qualidade de vida durante a reabilitação do AVC isquêmico subagudo. Para isso, a reabilitação foi realizada diariamente por 40 minutos, sendo feito 2 vezes ao dia, por 60 dias, incluindo exercícios que visavam a recuperação da função motora do membro inferior e superior, habilidades de marcha e de equilíbrio também. Esse estudo ele apresentou como resultado que a recuperação motora do membro inferior impacta mais a qualidade de vida do que a recuperação motora do membro superior. Então, os resultados eles podem justificar a melhora da qualidade de vida da participante do presente estudo, vista a importância dos membros inferiores, né, para o retorno às atividades funcionais, como, por exemplo, o ortostatismo, a marcha. A pontuação da escala de motivação atual de todas as intervenções foi de 5, então a participante sempre estava com humor considerado muito animado. E desse modo foi considerado que não houve relação do estado de motivação atual com as intervenções, porque independente das diferenças de desempenho ao longo das intervenções, a motivação atual era sempre a mesma. Em relação à duração da intervenção, a montagem física da fase e conexão com o circuito de estimulação elétrica teve uma duração média de 2,37 minutos. As etapas da intervenção teve uma duração média de 47 minutos, então tendo como uma duração total da sessão de aproximadamente 50 minutos. Esse gráfico ele mostra a porcentagem das taxas de acertos e erros da ativação da interface MES-FES, e como resultado podemos ver o efeito do aprendizado da utilização da interface, comparando as primeiras sessões com as últimas, onde a porcentagem de acertos foi maior do que nas primeiras. Além disso, nos eixos das intervenções, nos números entre parênteses, podemos ver que houve um aumento do número de tentativas, né, ao longo das intervenções. Então, com o tempo, a participante foi demonstrando uma maior autonomia e domínio para realizar a ativação da interface. O estudo de Dutra e colaboradores, ele incluiu um indivíduo com lesão medular incompleta, que conseguia ficar em pé, porém não conseguia iniciar um passo. Foi realizado 6 semanas de treinamento da marcha, com sessões de 2 horas, 3 vezes por semana, utilizando o sistema de FES intramuscular. O participante utilizou um interruptor para parar o sistema FES, caso fosse assinada alguma etapa que não era desejada. Então, esse momento foi um dos desfechos analisados desse estudo. Ele era chamado de taxa de falso positivo. E, como resultado, essa taxa teve uma redução nesse estudo. Essa taxa de falsos positivos do estudo de Dutra, ela se assemelha com a taxa de erros da ativação da interface MES-FES. Em ambos os estudos, essa taxa foi reduzida, mostrando, assim, que isso teve um efeito, né, do aprendizado motor, minimizando a probabilidade de, inesperadamente, ser iniciada uma atividade que não era desejada. Como limitações do estudo, eu trago o número de intervenções foi restrito, levando a uma possibilidade de não ter atingido o efeito teto. Não foi avaliada a espacidade de quadríceps femoral, e a participante iniciou o tratamento com a fisioterapia uroginecológica. Desse modo, não foi possível comprovar se as melhorias secundárias, como a função vesical e sexual, são justificadas pelas intervenções ou pelo tratamento fisioterapêutico. Então, conclui-se que a interface MES-FES apresenta-se viável para aplicabilidade clínica e domiciliar em indivíduos com lesão medular incompleta, devido ao tempo de aplicação de 50 minutos, sendo semelhante ao tempo de uma terapia convencional, e pelo aumento da taxa de acertos da ativação da interface. Também foi possível promover melhorias clínicas no quadro participante, como a melhora da condição neuromuscular de quadríceps, né, que levou a uma melhora do recrutamento muscular e, consequentemente, a uma melhora da força muscular. Houve também um aumento da amplitude de movimento de extensão de joelho e uma redução da espacidade dos flexores de joelho. E, consequentemente, né, a partir de todos esses resultados positivos, houve uma melhora na qualidade de vida da participante, que foi proporcionada pela melhora desse quadro motor. Obrigada a todos e deixo um agradecimento ao CNPq e à CAPES, que tornaram possível a realização desse trabalho.